Pessoal, olá, vamos mostrar aí alguns passos para a criação, né, de uma apresentação em cima das orientações feitas em sala de aula, ok? Então, o exercício que foi dado em sala de aula era você ter que criar uma apresentação falando sobre você, né? Então, a primeira coisa que você tem que saber ao criar uma apresentação é verificar a quantidade de tempo que você tem para a sua apresentação, tá? Normalmente gasta de 1 a 2 minutos por slide, então foi definido em sala de aula uma apresentação sobre você, contando aí a capa e mais 5 slides, né? Então isso é uma definição, foi sem tempo, mas se tivesse tempo, eu teria que gastar 1 ou 2 minutos por slide, aí você saberia quantos slides você ia usar. Então, ao abrir o programa do PowerPoint, ele já inicia aqui com a capa, né, onde você tem um espaço para o título e subtítulo. Isso é padrão, tá? Aqui do lado esquerdo eu tenho a lista de slides que compõem a minha apresentação. Aqui no meio eu tenho a área onde eu vou escrever e colocar as figuras, e aqui em cima eu tenho os menus, né, e os botões para ter acesso às funções. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é você criar os slides que você pretende usar na sua apresentação. É óbvio que isso é apenas uma dica, tá? Tem gente que gosta de ir criando um por um e já vai, né, fazendo tudo em cima de um, depois vai para o outro. Eu não acho isso legal, eu acho interessante você criar primeiro a estrutura, depois digitar, depois verificar a cor, depois verificar a imagem e assim por diante. Tá? Então tá aí, vou seguindo as minhas dicas aqui. Então tem um slide criado, eu vou criar mais 5. Né? Então eu venho aqui em cima, tem um menu chamado novo. Né? Nesse menu novo eu vou criar mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. O total então daqui seriam de 6 slides, né, a capa mais 5. Uma coisa que o pessoal às vezes não se atenta, né, é que o padrão para a criação ou uso de slides é você ter um campo para título, que fica na parte superior do slide, e um campo para corpo de texto, onde você irá explicar de acordo com aquele título. Né? A capa, olha lá, você tem um padrão aqui de um título no meio e um subtítulo embaixo. Mas isso pode ser alterado, isso é chamado de layout. Eu acho que esse é o melhor layout que tem, tá? Título aqui em cima e aqui embaixo o corpo do texto, mas aqui em cima existe um botão chamado layout, né, onde você pode escolher as várias opções, tá? Por padrão ele utiliza o título e conteúdo. Depois de criado a estrutura, você deve vir e digitar, né, pelo menos as ideias, né, que o seu slide vai compor. Isso faz parte do projeto, tem a ver com a criatividade. O programa não te ajuda em relação a isso. Se você não sabe escrever, né, não tem o que fazer em relação a isso. Tá? Você tem que saber o que vai escrever, o que vai digitar. O programa não faz isso sozinho. Então, a ideia lá do exercício que foi passado era você, né, digitar aí um título falando sobre você. O título é composto de título do slide e o subtítulo seu nome, e aqui para cada slide você iria tratar de um tema, né, para estar explicando sobre você, tá? Aí cada um vai pensando aí o que deve escrever, ok? Bom, eu pensei assim, né? Eu já escrevi para poder agilizar aqui a nossa apresentação, né? Tá aí o título, e cada slide eu tenho, né,
uma parte contando sobre mim, né? Então eu defini essa sequência, eu defini isso que eu vou falar em cada slide: aspecto físico, formação profissional, meu trabalho, minha família e meu lazer, né? Acredito que depois, né, que disso aí a pessoa que estiver vendo vai conhecer, né, um pouquinho mais de mim, tá legal? Então, e acredito que essa é a maneira correta de se fazer: criar todo o layout de slide e escrever tudo, né, primeiro. Depois a gente vem pensar em figura, cor, tamanho, letras e etc. Tá? Então, essa é a nossa primeira etapa. Tá legal? E volto a repetir: o que escrever, como escrever, aí vai do conhecimento, da criatividade que cada um tem aí sobre o que deseja passar, tá? E como eu falei, eu prefiro primeiro digitar tudo para não perder o fio da meada e depois eu venho acrescentando as outras partes.